Olá, alunos! Eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciências está relacionado ao movimento de inspirar e expirar, tá certo? Aqui é o seguinte, ó. No caso são as páginas 83, 84, 85 e um pedacinho da 86, que é o seguinte, ó. O volume da cavidade torácica varia. A ideia básica desenvolvida na entrada e na saída de ar que ocorre na respiração pulmonar está ligado à importante propriedade do ar. Ele ocupa todo o espaço disponível. Os pulmões são órgãos esponjosos que se encontram protegidos numa cavidade formada pelas costelas. A cavidade torácica, no caso, quando inspiramos, a cavidade torácica aumenta, né, de volume, quando nós inspiramos. Ela aumenta a cavidade torácica, né? E quando expiramos, a cavidade torácica diminui. Aí ela diminui de tamanho, geralmente diminui. E de tamanho e o ar sai dos pulmões. Então, a cavidade torácica é o principal protetor dos pulmões, tá certo? E ela tem essa questão de aumentar e diminuir quando inspiramos o ar e expiramos o ar, né? Músculos atuam na respiração pulmonar. Mas você deve estar se perguntando como a cavidade torácica muda de tamanho. Aí diz o seguinte: essa mudança se deve ao trabalho de músculos envolvidos no processo de respiração pulmonar, o diafragma e os músculos intercostais. O diafragma é um músculo que é onde você percebe que o seu peito aumenta de tamanho quando você expira, né? Então esse é o seu diafragma, né? E em relação aos músculos intercostais, no caso em relação às costelas. As costelas elas estão preparadas de tal maneira que elas abrem, já são preparadas para abrir e fechar conforme a pessoa, conforme a sua respiração ou conforme ela vai crescendo ou realizando alguma atividade, né? Aí diz o seguinte, o diafragma é um músculo que separa a cavidade torácica, né, na qual está alojado os pulmões e o coração, do abdômen, no qual estão vários órgãos do sistema digestório, como o estômago e os intestinos. Os músculos intercostais prendem as costelas e distribuem sobre elas. Então, o diafragma tem vários componentes, como o abdômen, os pulmões, os rins, o intestino, tudo aqui está nessa região do diafragma, né? Mas são as costelas, né, os intercostais que prendem tudo isso, amarrando juntos, tá certo? Ao inspirarmos, o diafragma e os músculos intercostais se contraem, o que provoca o aumento de volume de cavidade torácica e promove a entrada de ar nos pulmões. Ao expirarmos, ocorre exatamente o contrário. O diafragma, os músculos intercostais se relaxam, a cavidade torácica diminui e o volume ocorre a saída de parte do ar que está nos pulmões. Então, quando inspiramos, né, ele tende a aumentar, o diafragma tende a aumentar de tamanhos e os músculos intercostais tendem a abrir, se afastar. Quando expiramos, que pomos o ar para fora, o diafragma diminui de tamanho e as costelas os músculos intercostais tendem a se fechar novamente, certo? Aqui é o seguinte, verifica o movimento de suas costelas. Aqui diz o seguinte: uma maneira simples de verificar a atuação dos músculos intercostais é colocar a mão espalhada sobre as costelas do peito, expirar e expirar fundo. Você perceberá como as costelas se elevam na inspiração, quando os músculos intercostais se contraem e como elas descem na expiração. Tais músculos se relaxam. Então, por exemplo, você percebe que tudo aumenta. É quando você expira e você percebe que tudo volta para o lugar, né? Aqui nós temos o seguinte, ó. Em relação às trocas gasosas dos pulmões, temos aqui um exemplo, ó. Eu vou só explicar, não vou nem ler não. Você observa que esse líquido está sendo colocado aqui dentro desse recipiente. E que na segunda imagem, o líquido ele se espalhou por todo o recipiente. Esse processo é chamado de difusão. O que é o processo de difusão? É quando você tem uma substância e essa substância ela se espalha pelo ambiente onde ela está presa. Por exemplo, uma pessoa, um fedor, né? Um fedor, por exemplo, alguém solta um pum em determinado ambiente, ou seja no quarto, ou seja na sala, ou em determinado local. E o pum vai se espalhar por todo o ambiente. Ou digamos, uma pessoa usa um perfume muito forte. Naquele ambiente onde ela está, se for um local fechado, o cheiro do perfume vai ocupar todo aquele espaço, tá certo? Agora é o seguinte, há vários exemplos de difusão na vida cotidiana. Ao abrirmos um frasco de perfume, o vapor desse perfume se difunde a várias direções, por vezes chegando ao nosso nariz.
A fumaça de queimada se difunde pelo ar das vizinhanças e pode ser percebida pelo cheiro por alguém que esteja a certa distância. O conceito de difusão é necessário para que entendamos como ocorrem as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, né? Aí diz o seguinte: as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos têm um interior oco. Eles são minúsculos saquinhos, dentro dos quais chega ar inspirado na respiração pulmonar, no caso que entra pelo nariz. Os alvéolos estão rodeados por capilares sanguíneos, estruturas semelhantes a pequenos canais muito estreitos e de paredes finíssimas. Por dentro desses capilares sanguíneos circula o sangue que realiza as trocas gasosas com o ar inspirado, presente no interior dos alvéolos. Então quer dizer que quando inspiramos o ar passa por todos os órgãos, chega aos pulmões, né, por todo os órgãos envolvidos no processo respiratório e finalmente chega nos alvéolos. Nos alvéolos ele possui capilares sanguíneos, onde esses capilares vão ser o condutor dos pulmões para o sangue, né, onde o oxigênio vai passar para o sangue. O sangue chega pelos capilares até ao redor dos alvéolos, no caso que contém gás carbônico, em concentração mais alta do que o ar expirado, e contém gás de oxigênio em concentração mais baixa do que o ar inspirado. Por causa dessa diferença de concentração, o gás carbônico sofre difusão do sangue para o ar e o gás de oxigênio sofre difusão do ar para o sangue. Então veja bem, quando o ar vem, ele se espalha para o sangue. E já o gás carbônico que está espalhado no sangue sai para deixar de ser espalhado e se concentrar para fora do corpo, né? Aqui no finalzinho tem o seguinte: após a troca de gases, o sangue está rico em gás de oxigênio e pobre em gás carbônico. Esse sangue oxigenado será em seguida distribuído a parte do coração para todas as células do corpo que aproveitarão o gás de oxigênio para realizar a respiração celular. Essas mesmas células descarregarão no sangue um gás carbônico produzido na respiração celular, a fim de que ele seja levado aos pulmões e saia do ar expirado. É todo o ciclo da respiração. Aí nós temos aqui o pulmão e seus elementos, né? No caso aqui os dois pulmões, os alvéolos pulmonares, né? A questão do coração que está lá atrás, que está relacionado à respiração também, porque o oxigênio tem que ir para o sangue, né? Agora veja bem, eu coloquei aqui no quadro 6 perguntas relacionadas à nossa atividade. Aqui diz o seguinte: primeira questão: como é chamada a cavidade protetora dos pulmões formada pelas costelas, né? Pelo diafragma e tudo mais. Aí, segunda questão: como são chamados os dois movimentos que aumentam e diminuem a caixa torácica, né? Que é de inspirar e expirar. Terceira questão: quais são os músculos envolvidos na respiração? Os músculos, tá fácil. Quarta: como é chamado o processo pelo qual um cheiro se espalha pelo ambiente? Quinta: quais são os dois gases que sofrem difusão dentro dos pulmões? Um para entrar e outro para sair, né? Sexta: após a troca gasosa, o sangue fica rico e pobre em quê? Né? Todas as questões estão fáceis, tá bom?